Olá, Anual, tudo bem? Hello? Então, mais uma aula essa semana, hoje dia 28. Vamos trabalhar na nossa segunda aula. Na verdade, vocês têm aqui na apostila, se vocês analisarem, como aula 1. Lá na página 1, tá? Aula 1, bem no cantinho, no canto superior esquerdo da página. E aí nós trabalhamos com o Enem, o último Enem, a última versão, certo? E aí, vocês ainda nessa primeira aula, nós temos o conteúdo da UFN 2022, a prova da UFN 2022. Então, hoje nós vamos trabalhar com esta prova. Por quê? Nesse primeiro momento, nessas primeiras aulas, nós temos a apresentação das provas. Então, por isso, nós estamos trabalhando com elas, certo? Para depois ingressarmos no conteúdo. Claro que essa apresentação de provas não deixa de ter conteúdo. Vocês vão perceber, já devem estar percebendo que vocês têm... Deixa eu só arrumar aqui. Que vocês têm, sim, já uma série de conteúdos. Nós já estamos trabalhando com eles. Vocês vão perceber até no simulado as similaridades, o conteúdo que cai, as técnicas de leitura que nós já estamos aprendendo. Então, é nisso que a gente está focando agora, certo? Aí aqui nós vamos começar trabalhando com a página 4, a page 4. Vamos ver aqui o texto, que é bem extenso, e aí vamos trabalhar até a página de número 6. A aula 2 será a aula da semana que vem, relembrando que na quinta-feira não houve postagem de vídeos, pois era feriado. Então, a nossa aula continua nessa semana. Certo? Então, vamos começar. Sobre a prova da UFN, ali na página de introdução, nós temos um texto bem pequeno, ele foi escrito por mim, a partir das informações que eu colhi sobre as provas do vestibular, a partir do meu conhecimento também a respeito dessas provas, o meu estudo sobre elas. Então, ali nós temos um texto resumindo o que eu vou comentar com vocês agora. Sobre o interessado em ingressar no ensino superior nessa universidade. O que vocês devem saber? O que vocês devem levar em conta na hora de prestar este vestibular? No caso aqui, a prova de inglês. Ela é formada por 5 questões, então, apenas 5 questões, assim como o Enem. Não temos um grande número de questões. Diferente da prova da URGS, que nós temos 25 questões, que é uma prova super extensa, temos 3 textos. Aqui nós temos 5 questões, com 5 alternativas, onde vocês devem escolher a resposta correta. Nós temos, em geral, 2, no máximo 3 textos para responder essas questões. Muitas vezes, o que já aconteceu? O aluno já foi apresentado a 2 textos, sendo um texto para responder 2 questões e um outro texto para responder 3 questões. Então, dividindo essas questões de acordo com os textos. Neste caso dessa prova de 2022, nós temos apenas um texto que será usado como base, nós chamamos de texto base, para responder todas as 5 questões. É um texto bastante extenso. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que quando a prova tem 2, 3 textos, é uma tendência nas provas da UFN esses textos terem relação uns com os outros. Então, a prova ela gira em torno de um determinado assunto e todos os textos se interligam. E nós podemos perceber que a partir dessa ligação, dessa intertextualidade, nós temos uma certa ajuda, uma certa referência nos textos que nos ajudam a responder
todas essas questões, né? A partir da leitura do primeiro texto, respondemos algumas, a partir da leitura do segundo, respondemos outras, e com a leitura do primeiro texto, ao ler o segundo, nós já temos uma certa ajuda para responder as outras questões. Porém, aqui nós estamos focando na prova de 2022, logo, nós temos uma câmera, isso, certo. Então, aqui, como nós temos um texto só, nós teremos de usar das nossas estratégias de leitura, como ele é um texto bem extenso e nós precisamos otimizar o tempo, vamos usar das táticas de leitura que eu já vou conversando com vocês agora, que são mesmas táticas que vocês podem usar para resolver prova do Enem e outros vestibulares que vocês pretendem prestar. Então, aqui, ó, esses textos podem ter gêneros diferentes ou não, então vocês podem ter, por exemplo, o assunto geral da prova é as questões ambientais em um determinado país, que é bem comum, é um assunto bem comum de cair em provas de vestibulares. Você pode ter, sobre este assunto, um texto jornalístico e uma tirinha, e esses dois textos vão apresentar uma certa intertextualidade e eles vão se complementar na hora de responder as perguntas. Aqui temos um texto só. O enunciado de todas as questões, ele é escrito em português, todos os enunciados, o que já ajuda bastante, assim como a prova do Enem. E a prova, ela cobra interpretação de texto, então interpretação geral do assunto, do texto, conteúdos gramaticais, conjunções, tempos verbais, pronomes e vocabulário, de uma forma geral. Então, quando pegamos o texto ali da página 4, nós temos a linguagem não verbal atrelada à linguagem verbal. Quando eu falo em linguagem não verbal, nós temos ali imagem, no caso ali uma foto. Pessoal, minha gatinha tá miando, porque ela quer sair daqui do quarto, então eu vou só abrir a porta ali e já volto. Tá, Puma, vai. Vai. Pronto, não quis cortar o vídeo. Então, nós temos ali o título, a fonte, quando foi publicado, quem é o autor, e nós temos também a imagem que vai nos ajudar a entender o assunto do texto. E também a imagem, como é uma fotografia, vocês percebem que a fotografia, quando usada junto dos textos, ela vai trazer uma certa carga de sentimentalismo. Geralmente ela é usada para isso. Então, o título, que está ali em negrito. The Human Consequences of Our Immigration Policies. Então, nós temos ali as consequências humanas das nossas políticas de imigração. Policies vem como políticas, as regras. By Cian O'Malley. É o autor do texto e ele foi publicado on September 9th, 2019, às 5 da manhã, 5 a.m. Então, ali o que nós temos? Algumas pessoas em fila, nós temos crianças, mulheres, homens, então podemos inferir que são famílias de imigrantes ou migrantes, tá? E ali vocês têm a seguinte legenda, caption. Caption quer dizer legenda. Central American migrants, part of a group of 87 people deported from the United States, waiting in line at the El Chapajal border, crossing before being transported to a shelter in Tijuana, Mexico, July 22nd. Ali,
quem foi o fotógrafo, que foi o Eduardo Jaramillo Castro, de onde foi retirada a imagem também. Então, aqui nós temos ali migrantes, Central American Migrants, que eram migrantes da América Central, parte de um grupo de 87 pessoas deportadas dos Estados Unidos. Então, eram pessoas que estavam tentando cruzar a fronteira, que foram deportadas. Waiting line, esperam em fila, na fronteira de El Chaparral. Border, que vocês têm aqui, ó, onde eu tô marcando em azulzinho, é a fronteira. Pensem em borda, ok? Crossing before, estavam então cruzando essa fronteira, antes de serem transportados para um shelter, que é um abrigo, em Tijuana, no México. Então, essas pessoas não foram bem-sucedidas na hora de cruzar ali a fronteira, eles não conseguiram. Ok? Então, temos um texto bem extenso, com algumas palavras em negrito, porém aqui nós temos, em geral, conjunções em negrito. Uma delas, que aparece 2 vezes, ali bem no começo do texto, é o but. Qual a ideia que essa conjunção traz? O but é o mesmo que mas, do português, e traz uma ideia de contraste entre uma informação e outra. Entre a informação que foi dita antes e a que virá depois. Então, são informações que vão se contrastar. Ele é o mas do português. Depois, nós temos aqui in that context, naquele contexto. Então, aqui vocês já sabem que essa conjunção aqui, na verdade, é um grupo de vocábulos que vai trazer o contexto. Então, que sinaliza que o contexto foi comentado antes e que depois haverá mais informações que complementam aquele contexto, aquelas informações a respeito do contexto. Depois nós temos o but it also, que é mas também. Mais abaixo, o rather than também é um grupo de 2 vocábulos que servem para comparar uma ideia a outra. E nós temos também, por último, o third, que é terceiro. Então, nós temos ali uma sequência de informações. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos ter 3 tipos de informações ali que estão sendo numeradas dentro dos parágrafos. E aí, nós temos a fonte, foi publicado no Boston Globe. Temos aqui o link, que vocês podem clicar em cima dele, acho que já direciona para o site, ou copiar e colar lá na barra de colagem, na barra de pesquisa da internet. Ok? Então, já fizemos essa leitura, já utilizamos de algumas táticas de leitura prévia, e aí nós já vamos para as questões. Então, a questão de número 46, na ordem ali da prova. De acordo com o texto, assinale V ou um F para as alternativas a seguir. Então, vamos lá. Na número 1, movimentos migratórios são recentes. Exemplo dessa afirmação é a crise na fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. Aqui, nós já podemos utilizar do nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento prévio. Os movimentos migratórios, eles são recentes? São de agora? Não, né? Então, nós temos esse conhecimento, provavelmente muitos de vocês têm esse conhecimento, de que movimentos migratórios não é algo recente. E ali ele cita um exemplo dessa afirmação, é a crise na fronteira. Nós sabemos que a crise na fronteira entre Estados Unidos e México é um ponto muito antigo, então muitas pessoas tentam passar do México para os Estados Unidos, isso não é nenhuma novidade. Mas, a partir desse conhecimento prévio, nós já temos esse conhecimento, nós precisamos confirmar essa informação, precisamos olhar lá o texto e confirmar. Vamos começar lendo, então, o primeiro parágrafo. Aqui, immigration is as ancient as recorded history. Então, já temos a confirmação do nosso conhecimento.
imigração é tão antigo quanto a história recordada. No caso, a história recorded seria mais para a história documentada. Então, isso é tão antigo quanto a história documentada. Desde os primórdios, onde os historiadores decidiram documentar a história, colocar os fatos em uma determinada ordem, contar os fatos, a imigração já acontecia, esse processo. Então, ali nós temos uma frase que, na verdade, é falsa, ok? Ali vocês têm uma informação que é falsa. Os movimentos migratórios, eles não são recentes. Agora, segundo Sean O'Malley, que é o autor do texto, existem, até a data de publicação do texto, então até essa data, até o ano de 2019, 700 mil crianças protegidas pelo Programa da Ação Deferida para Chegadas na Infância. Então, há 700 mil crianças protegidas. Então, sempre podem grifar palavras que são importantes. Por esse Programa de Ação Deferida para Chegadas na Infância, vamos dar uma olhada lá no texto. Palavras importantes aqui. O número, 700 mil crianças protegidas. Então, cuidem dessas palavras-chave. Por este programa, então, nós temos o nome do programa. Ação Deferida para Chegadas na Infância. Então, vamos lá no texto procurar por números. Ó, temos aqui, já achamos os numerais. Vou grifar até aqui. Among the 11 million people are 3.6 million people brought to the United States as children, então crianças, of which only 700,000 have temporary protection from deportation through the Deferred Action for Childhood Arrivals program, which is itself under threat. There are also over 400,000 people with temporary protected status who are living in limbo. Aqui nós não estamos focando nas pessoas em geral, nós estamos focando nas crianças. Então, among the 11 million people temos um número ali de 3,6 milhões de pessoas trazidas para os Estados Unidos como crianças, of which, nas quais apenas 700 mil têm proteção temporária de deportação através deste programa, the Deferred Action for Childhood Arrivals Program. Então, o número está correto. Vamos dar mais uma olhada aqui na frase inteira. Na frase inteira, né? Então, segundo Sean O'Malley, existem até a data de publicação do texto 700 mil crianças protegidas, está correto, pelo Programa da Ação Deferida para Chegadas na Infância. Então, está correta. Ali nós temos uma afirmação que é verdadeira. Depois, existem, até a data de publicação do texto, mais de 400 mil indivíduos. Então, agora aqui nós estamos tratando de indivíduos de forma geral. As crianças estão separadas nas informações, 700 mil crianças, e ali eles já generalizam a questão dos indivíduos, né, em geral. 400 mil indivíduos com cidadania, então, com cidadania, certo? Norte-americana. Com cidadania norte-americana, mas que não recebem os mesmos direitos que os nativos. Então, vamos dar uma olhada. Nós temos sim esse número, 400 mil pessoas, mas nós temos que conferir se eles têm a nacionalidade. Então, there are also over 400,000 people with temporary protected status. Então, eles têm um status temporário. Who are living in limbo, que estão vivendo no limbo. They have come to the United States for various reasons. Então, eles vieram para os Estados Unidos por muitas razões. E, for some, para alguns, their countries have suffered natural disasters. Então, seus países sofreram desastres naturais. And they have no viable option to return home. Então, eles não têm uma opção viável para retornar para casa.
There are no policies in place to allow TPS holders, the majority of whom have lived in the United States for more than 20 years, to earn lawful residency and move forward in their lives. Então aqui já fala sobre a lawful residency, que seria no caso, a cidadania norte-americana, né? Baseada na lei. Mas aqui vocês têm que não há políticas, tá? Para isso, para permitir essas pessoas nos Estados Unidos, no caso sem a nacionalidade. Então, a maioria deles viveram nos Estados Unidos por mais de 20 anos para conseguir essa cidadania, tá? Logo, vamos conferir o número 3 novamente. Existem até a data de publicação do texto mais de 400 mil indivíduos com cidadania norte-americana, mas que não recebem os mesmos direitos que nativos. Então, sim, 400 mais, ó, vocês têm aqui o over, essa palavra traz uma conotação de além. Então, há mais de 400 mil pessoas com um status temporário, né, de proteção. E essas pessoas ficam, muitas vezes, por mais de 20 anos nos Estados Unidos para receber o visto, no caso, a cidadania norte-americana, tá? Então, ali, essa questão está correta, tá? Na verdade, não, desculpa. Na verdade, ela é uma afirmação falsa, porque, gente, que diz que eles não recebem os mesmos direitos que nativos. Na verdade, alguns deles recebem, só que depois de 20 anos. Então, vocês têm que considerar todas as informações ali no texto. Agora, número 4, nossa última frase, nossa última alternativa, né? Vocês têm, o autor afirma que existem diversas razões para a migração, tanto a fuga de países marcados pela violência ou opressão, quanto a busca por uma vida melhor, marcada pela realização de sonhos e sentimentos de esperança. Essa alternativa, pelo nosso conhecimento prévio, ela é, sim, verdadeira. Porém, nós precisamos provar essa informação dentro do texto. Então, nós vamos lá buscar. Precisamos de algumas palavras-chave, como a fuga de países marcados pela violência ou opressão, a busca por uma vida melhor e a realização de sonhos, o sentimento de esperança. Vamos lá para o começo do texto. Ó, então aqui nós já havíamos começado. It is driven by multiple factors. Então, essas imigrações, elas são levadas, né? Elas são motivadas por múltiplos fatores. As pessoas se mudam porque elas têm medo, elas são oprimidas, because they are afraid or oppressed, or to escape violence and chaos. Então, ou para escapar da violência e do caos. Immigration is often accompanied by human tragedy. Então, a imigração, ela também é acompanhada por tragédias, né? But not always, mas não sempre. People also move because of hopes and dreams. Então, as pessoas também se mudam por causa dos seus, das suas esperanças, da sua esperança e dos seus sonhos. Nós conseguimos afirmar aqui que a número 4, ela é verdadeira. Portanto, nós temos a ordem de falso, verdadeiro, que é a letra D. Então, podem marcar aí a 46, letra D. O que nós conseguimos perceber aqui na resolução dessa questão? Que as alternativas, elas são, sim, de compreensão de texto, ou seja, vocês precisavam ler o texto e conseguir compreender o que vocês tinham ali, e também fazer a interpretação, interpretar ali de modo geral a situação. Deveriam também, em algum momento, saber gramática, por quê? Porque para a gente conseguir compreender o texto, nós precisamos ter conhecimento gramatical, saber os verbos, saber os pronomes, saber substantivos, então ter um conhecimento bem vasto de
termos gramaticais de classes de palavras e também a questão, né, da interpretação, né, da tradução e de vocabulário. Então, nós vamos agora para a questão de número 47. Nós temos aqui uma questão que trata de referência textual. Então, é o seguinte, no excerto, então, nesse excerto que vai ser citado agora. Part of the reason is that our globalized world is structured and governed by sovereign states. It, que está grifado, então é importante, is a basic function of states to establish secure boundaries defining the territory where they exercise sovereignty. O pronome it se refere a. Então, quando vocês têm dentro de um excerto, de uma frase, um pronome marcado, um pronome negrito, um sublinhado, vocês vão ter uma questão de referência. Isso é muito provável. Então, nós temos que descobrir a que o pronome it se refere. Por isso, tão importante, nós temos o conhecimento a respeito dos pronomes, sabermos a tradução e também termos esse treinamento básico a respeito de identificar a referência. Então, no excerto, parte da razão é que nosso mundo globalizado é estruturado e governado por países soberanos, sovereign states. Ali, quando nós falamos de países soberanos, já lembramos automaticamente de Estados Unidos, que é, no caso, o foco aqui. It is a basic function, é uma função básica dos estados estabelecer laços seguros, definindo o território onde eles exercem a soberania. O pronome it se refere a part of the reason, a basic function of states. É a alternativa B. Bem básico isso, bem fácil. Por quê? It is a basic function of states. É uma função básica dos estados. Estabelecer laços seguros, estabelecer alianças seguras entre os países, definindo o território onde eles devem exercer a sua soberania, não ultrapassando territórios, tentando exercer poder, soberania entre outros países, outros estados. Então, ali o it refere-se à Basic Function of States, que é a alternativa B. Agora, nós temos a questão de número 48. No trecho, então, temos um grande trecho. Porém, neste trecho, nós temos uma palavra apenas que está em negrito, que é abound. Ao interpretar o argumento defendido pelo autor, então, interpretação de texto, a palavra em negrito poderia ser substituída sem mudança de significado por. Então, aqui nós temos dois conhecimentos cobrados. O de conseguir interpretar um texto como um todo e ter noção de vocabulário para que vocês possam definir se esse vocabulário pode ser substituído, essa palavra pode ser substituída por uma outra palavra que não tire o significado geral do texto, que não influencie no significado, que não mude o significado do texto por completo. Então, o abound. Nós vamos ter que ler o excerto inteiro e interpretá-lo a fim de conseguir substituir a palavra abound por exist in large amounts, impossible to overcome, insignificant, the answer ou então true. Nós temos ali, existem em grandes quantidades, exist in large amounts, impossible to overcome, na letra B, impossível de superar, insignificant, algo que é insignificante, the answer, que é a resposta, ou então true, que é verdadeiro. Vamos começar lendo então. Immigration in our time has far exceeded previous experience. Então, a imigração no nosso tempo, de longe, excedeu a experiência prévia, né, o passado. The World Health Organization, seria a Organização das Nações Unidas, estimates that 1 billion people are migrating today. Então, essa Organização Mundial da Saúde
estima que 1 bilhão de pessoas estão migrando hoje em dia, today. We live in a globalized world. In that context, movement is perpetual. Então, já que nós vivemos, né, vivemos em um mundo globalizado, neste contexto, então no contexto de hoje em dia, o movimento é perpétuo. Ideas move, products move, money moves. Então, ideias movem, elas mudam, produtos se movem, mudam, dinheiro move. But people do not migrate easily. Mas as pessoas não migram facilmente. Obstacles abound. Então, obstáculos aparecem em uma grande quantidade. Eles abundam. É um termo usado, né? Que vem daquela palavra abundantemente. Na verdade, abundantemente vem do verbo abundar. Então, um sinônimo para abound seria a letra A, exist in large amounts. Agora, número 49. Na questão de número 49, nós temos uma cobrança. Eu não gosto de usar muito essa palavra cobrança, né? Mas nós temos a testagem. Nós precisamos provar para poder ingressar na universidade que nós temos esses conhecimentos. Então, é isso que a prova está pedindo, que você prove, já diz o nome, prova, que vocês têm um determinado conhecimento nessas áreas, né? Então, ali, ó, já podemos ver em negrito que nós temos todas as conjunções que estão grifadas lá no texto, que nós já analisamos. Então, por isso, fazer essa leitura prévia e prestar atenção em palavras em negrito, a fim de já termos uma noção dessas palavras, né, que serão cobradas. Então, ali, ó, nós temos o but, certo? Que é o mas. Na número 2, in that context, naquele contexto. Temos o but also, mas também. O rather than, que serve para comparação, né? E o third, que é terceiro, que indica uma sequência. Third. Então, temos que numerar ali e marcar a sequência correta. O but, ele traz uma ideia de oposição. Então, já marcamos a número 1. Já podemos eliminar a alternativa C, que tem o 3 no começo. Depois, o in that context traz a ideia de contexto, né? Então, o espaço. Onde isso acontece? Um espaço, o contexto. Então, temos a número 2. Já conseguimos eliminar a B, não, desculpa, a D e a E. Depois, but also, mas também. Quando nós temos o also também, traz uma ideia de adição de informações. Então, vai ser ali a alternativa não, desculpa, o número 3. Então, já temos, né, já ficamos em dúvida, no caso, entre a A e a B. Depois, rather than, traz a ideia de sequência, de preferência, desculpa, quando a gente compara, nós estamos comparando preferências, né? E na third, nós temos a ideia de sequência, né? Em terceiro lugar. Ou seja, nós vamos ter o 1, 2, 3, 4 e 5, é a mesma ordem. Daí, nós temos que marcar a alternativa A. Percebam que é uma questão que nos coloca, assim, em dúvida, se nós não temos um conhecimento bem formalizado a respeito disso, porque é estranho, né? Pra gente causa uma certa estranheza o fato de que, mas como assim, né? Tá muito fácil isso, muito estranho. Ser a mesma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, mas é. Então, por isso, ter um conhecimento bem embasado, estarem muito seguros a respeito do que vocês estão marcando, para que vocês não sejam pegos por esse tipo de dúvida. Então, se você está muito certo do que você está marcando, não haverá esse tipo de dúvida. Agora, nós vamos para 50, que é a nossa última questão. Assinale a alternativa que identifica corretamente a ideia defendida pelo autor quanto às políticas de imigração de um país. Então, aqui,
já temos uma boa noção do texto e uma boa noção sobre a ideia defendida por ele, quanto às políticas de imigração de um país. Então, vamos ler até chegar na ideia do autor. Letra A. O governo de um país deveria combinar segurança geográfica e valor de Estado-nação para estimular a identidade nacional. Na letra B, o governo de um país deve apenas permitir a entrada de imigrantes cujo perfil socioeconômico auxilie a economia do país. Na letra C, as políticas de Estado devem estabelecer uma combinação entre segurança e espírito de generosidade para com aqueles em perigo e em necessidade. Na letra D, os Estados devem exercer sua soberania e proteger seus cidadãos, analisando cada indivíduo que emigra para o seu país. E na letra E, as políticas de imigração dos Estados devem permitir a entrada de todos os indivíduos, pois se vive em um mundo globalizado e sem fronteiras geográficas definidas. A letra E a gente já pode eliminar, porque não tem cabimento nenhum, né? As políticas de imigração devem permitir a entrada de todos os indivíduos, né? De qualquer pessoa. Não é bem assim. Há uma triagem. Nenhum país vai deixar, no mundo ideal, no caso, entrar qualquer pessoa no seu país, certo? Isso é uma política. Então, a questão da nossa opinião muitas vezes não interfere nisso, né? Pois se vive um mundo globalizado e sem fronteira. Isso aqui que é bem absurdo, essa parte absurda. Que nós vivemos em um mundo sem fronteiras definidas. Nós temos, sim, fronteiras geográficas que são bem definidas entre os países, entre os estados e entre as cidades. Então, nós vamos lá no texto procurar alguma informação que possa nos ajudar a responder essa questão. Nós temos que descobrir a ideia defendida pelo autor sobre como o Estado deve proceder a respeito desses movimentos migratórios. Então, nós temos aqui, nós havíamos lido até essa parte de New Country, tá? Então, nós vamos começar lendo a outra parte. Having worked with immigrant communities throughout my priesthood, I have seen how deeply patriotic they are when they are welcomed to this country. Então, ele traz uma informação positiva a respeito dos imigrantes. Tendo trabalhado em comunidades de imigrantes através do meu priesthood, seria um período de trabalho voluntário, no caso, tá? I have seen, eu tenho visto, o quão profundamente patriotas, eles são quando eles são bem-vindos a um país. Então, que esses imigrantes, eles se tornam extremamente patriotas, gratos com o país que os recebeu. Immigration in our time has far exceeded previous experience. The World Health Organization estimates that 1 billion people are migrating today. We live in a globalized world. In that context, movement is perpetual. Ideas move, products move, money moves. But people do not migrate easily, obstacles abound. Part of the reason is that our globalized world is structured and governed by sovereign states. It is a basic function of states to establish secure boundaries, defining the territory where they exercise sovereignty. Security and sovereignty are part of the reality of immigration, but they are not all of it. Sovereignty has moral content, but it is not an absolute value. The immigration policy of states should combine security with a generous spirit of welcome for those in danger and in need. Então, segurança e soberania são parte da realidade de imigração, mas eles não são tudo isso. Então, não é só isso. Eles não levam em conta, os países não levam em conta apenas a segurança e a soberania. A soberania tem um conteúdo moral, mas não é um valor absoluto. A política de imigração dos estados deveriam combinar a segurança com o espírito generoso
de boas-vindas para aqueles em perigo and in need, em necessidade. Então, aqui, ó, dentro desse excerto, ó, the immigration policy of states should combine security with a dangerous spirit of welcome in danger and in need. Nós podemos marcar aqui na número 50 a alternativa C, ó, que é a tradução daquela sentença. Então, as políticas de Estado devem estabelecer uma combinação entre segurança e espírito de generosidade para com aqueles em perigo ou em necessidade, certo? Então, muito bem, ali nas 50 nós marcamos a alternativa D, que eu diria que é, alternativa C, desculpa, que eu diria que é uma alternativa que trata de tradução e interpretação de texto e de uma leitura um pouco mais minuciosa. Agora, para fechar essa nossa análise sobre a prova da Unifra, percebam o que nós precisamos ler aqui para responder essas questões. Nós otimizamos o nosso texto, o nosso tempo. Então, nós precisamos prestar atenção no título, na linguagem não verbal que foi dada aqui, que nos ajudou bastante. E nós precisamos ler, na verdade, apenas o primeiro parágrafo, ó. Primeiro parágrafo não, desculpa. Apenas até o quarto parágrafo. Entendam? Então, a gente conseguiu, só lendo até o quarto parágrafo, responder as questões. Nós também prestamos atenção nas conjunções que estavam em negrito, né? O but, in that context, but it also, rather than, it third. E aí conseguimos responder, a fim de otimizar o nosso tempo. Então, isso nós vamos continuar trabalhando no decorrer das nossas aulas, é a questão dessa leitura, dessas táticas de leitura, para que nós possamos otimizar o nosso tempo, então. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Trabalhamos com a prova da Unifra, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Vocês podem tirar as dúvidas ali comigo pelas mensagens ali nos comentários da plataforma. Podem me mandar mensagens que eu vou responder depois. E agora, né, mais adiante, acho que na semana que vem, marcar plantão para poder conversar comigo, ok? Espero que vocês tenham aprendido e entendido e vocês usem desse conhecimento já para ir trabalhando e estudando as questões dos vestibulares e das provas do Enem, ok? So, have a nice weekend, bom final de semana, and see you next week. Vejo vocês na semana que vem. Bye, bye.